Agora, Lucas, qual que é o assunto dessa entrevista? Oi, Mari, o assunto agora é tão importante, parece que está na moda essas canetinhas que o pessoal está aplicando para emagrecer. E as pessoas, infelizmente, estão usando isso sem prescrição médica, por vontade própria, a amiga indica, o amigo também, vê outra pessoa emagrecendo e quer fazer igual. Será que pode? Quais são os riscos também, até de medicamento que a pessoa compra mais barato e não ser algo verdadeiro, é falsificado. Dr. Danilo Matsunaga é referência nesse assunto e está aqui no estúdio. Que bom ter você aqui, doutor. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos da Manhã na Band. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Primeiro dessa febre que tá, né? Parece que todo mundo quer e acha que pode. É assim? Todo mundo pode tomar? Vou colocar os nomes aqui, Ozempic, o Mounjaro também. Claro, sim. Não, realmente, é como você falou, por ser uma medicação, ela precisa sempre da indicação médica, da indicação clínica para fazer a utilização. Tem alguns casos que são casos que a gente sabidamente podemos falar de forma natural que não podem ser utilizados, então gestantes, lactantes, pessoas que têm diabetes tipo 1 também exigem um acompanhamento muito próximo para se fazer a utilização dessas canetas que têm esse poder de emagrecer o paciente. É interessante que isso já começou há um tempo aqui no nosso país. Eu lembro quando começaram a falar do Saxenda, que, se eu não me engano, é um medicamento em relação a diabetes, a mesma coisa do Ozempic, e viram que dava esse efeito de emagrecimento. Explica pra gente, doutor. Exatamente. Saxenda, Victoza, Ozempic, Mounjaro são todas... Victoza, eu tinha esquecido desse também. São todos medicamentos que têm princípios ativos um pouco diferentes, mas que são exatamente para o tratamento da diabetes tipo 2 e viram que os efeitos também tinham na questão do emagrecimento. Então, hoje, a única medicação que é literalmente aprovada para fins de emagrecimento é uma outra chamada Wegovy, cujo princípio ativo é o mesmo do Ozempic. Então, a diferença do Ozempic para o Wegovy é simplesmente a dose, por ser uma dose mais alta, a Anvisa já aprovou ela para fins de emagrecimento. As outras podem ser utilizadas com a indicação médica que a gente chama off-label. Esse nome que você colocou, como que é? Wegovy. Wegovy. Já tem no Brasil ou não? Já tem no Brasil. Inclusive, algumas pacientes estão buscando o Ozempic e não estão encontrando. E aí, a depender, obviamente, da prescrição médica, pode-se utilizar essa Wegovy. A gente pensa no emagrecimento, quem já fez dieta sabe que não é uma coisa agradável, que é difícil. Então, a gente sempre enxerga no remédio, estou falando a gente porque eu já passo muito por esse processo de querer emagrecer, ganhar peso. A gente enxerga no remédio realmente um auxílio, até um conforto para esse processo ser menos pesado, menos cansativo. Esses medicamentos, eles realmente tornam esse processo menos traumático, que acaba sendo até para quem faz dieta e não gosta? Perfeito, é exatamente isso. O processo é facilitar o processo de emagrecimento de forma que o paciente consiga ter êxito no tratamento. O que eu sempre utilizo na minha consulta médica, eu sempre digo ao paciente, a medicação ela é uma muleta de apoio para fazer com que você, a médio e longo prazo, não necessite desse medicamento para que se mantenha no processo de emagrecimento. Então, ela é um auxílio, mas se a pessoa não trabalhar a parte mental, ela realmente vai ficar sempre dependente naquele famoso efeito sanfona. E é perigoso também, né? Vamos comentar sobre o excesso desse uso, né, doutor? A gente está falando aqui desse acompanhamento, mas muita gente acaba criando essa dependência. Isso eu estou falando até, doutor, por ter amigos que já se sentem dependentes desse medicamento. Mas até porque acabam abusando, porque acabam colocando uma dose maior. Isso o doutor percebe também quem acaba usando de maneira errada? Sem dúvida. Então, tem vários contextos que ela prejudica. Então, dois efeitos. Um efeito muito danoso, que na verdade é um efeito grave, obviamente que pouco frequente, que é eventualmente uma pancreatite, ou seja, um problema, inflamação no pâncreas. Mas, de modo geral, a disposição da pessoa vai caindo muito, então a pessoa fica muito cansada e às vezes não sabe que isso é um dos efeitos deletérios dessa utilização da medicação de forma compulsória e sem o acompanhamento. Então, realmente, o acompanhamento se torna esse processo muito melhor nesse quesito da utilização, mas precisa disso por conta desses colaterais. Até porque a pessoa vai comer bem menos, né, gente? Vamos combinar, né? Aí, como a vovó dizia, saco vazio não para em pé, né? Então tem que ter um cuidado mesmo. E antes da gente continuar nossa conversa, que está tão legal aqui, vou reforçar o Instagram do doutor para você. Você quer seguir? Eu estou encantado com o trabalho do doutor, indico para você em casa. Tá aí na tela então para vocês, DR de doutor Danilo Matsunaga, bem legal, viu? Além de falar um pouco de emagrecimento lá no Instagram, ele também reforça bastante sobre reposição hormonal para as mulheres, o como é importante, os cuidados, um assunto bem legal, fica a dica para vocês. Doutor,
Doutor, o que a gente vem acompanhando até no nosso noticiário aqui na Band é que existem quadrilhas que estão roubando remédios para venderem depois mais barato e também remédios falsificados. Desses que a gente está comentando aqui, do Ozempic. Isso é uma realidade triste e que traz riscos também. Sem dúvida. Então, realmente, principalmente o Mondiaro, que você citou inicialmente, por ser uma medicação nova, que tem um efeito realmente no emagrecimento muito superior às outras, tem-se muitas, tanto contrabando quanto falsificações. E aí, obviamente, que as pessoas acabam ficando nesse meio termo de não saber. Então, eu sempre falo, sempre busca o acompanhamento, a indicação médica, e muitas vezes o médico já tem, eventualmente, uma importação, por ser, ou especificamente falando sobre o Mondiaro, por ainda não ser uma medicação liberada comercialmente no Brasil, se atente a pessoas mesmo que vão para fora aqui do país, Estados Unidos, trazer essa medicação para cá, tomem muito cuidado com a fonte que vocês vão fazer a compra, porque mesmo lá fora você pode estar comprando uma medicação falsificada, então o Lucas tem toda a razão, precisa ter essa noção. É um cuidado a mais mesmo. Pensa um pouquinho em quem emagrece, porque assim, a gente sabe que emagrece, que faz efeito, mas muita reclamação é da flacidez. Nossa, emagreci muito rápido e estou me sentindo flácido. Tem até que o pessoal brinca, né? O rosto do Ozempic, ou até a cabeça, que parece que a pessoa está com a cabeça grande, com o corpo mais fininho. Isso acontece agora por quê, doutor? A depender do processo, e realmente a pessoa perder muito peso num processo muito curto de tempo, pode ser que tenha esses efeitos de flacidez da famosa cabeça do Ozempic. O que eu sempre oriento no meu consultório, na minha conduta, é sempre paralelo a isso. Quando há indicação, iniciar sempre uma reposição hormonal para que aumente a massa muscular e a pessoa não fique com aquele aspecto de flacidez, com aquele aspecto realmente que você trouxe de uma aparência até às vezes envelhecida. Então, por isso que eu sempre trago a importância do acompanhamento adequado. Eu, na minha prática clínica, eu sempre, quando há indicação, associo o emagrecimento com o aumento da massa muscular, que é um processo que torna essa questão muito menos aparente. É interessante porque, como o doutor falou, muitas pessoas reclamam, acabam relatando que se sentem fracas, sem ânimo para fazer as coisas, né? De repente, essa parte hormonal vai dar esse ganho na pessoa também, dessa vivacidade? Sem dúvida, sem dúvida. O próprio processo de redução do peso já torna a pessoa numa condição realmente um pouco mais fraca. E o efeito, por exemplo, do Ozempic é muito mais aparente, essa questão da fraqueza conforme a utilização prolongada. Então, uma das formas que a gente tem para que diminua esse efeito é, por exemplo, a questão da reposição quando bem indicada. É interessante, né? E a gente pode comentar aqui, existe uma idade que a pessoa não deve usar? Às vezes tem adolescentes que já são obesos. Você acha que é bacana já usar nessa idade ou é melhor dar uma segurada, doutor? Os medicamentos, a partir dos 12 anos, já tem alguns estudos que mostram que podem ser utilizados. Então, o único, sempre fazendo o reforço, né, por ser uma medicação que muitas vezes não precisa sequer da prescrição médica, os pais e mães tomem muito cuidado em fazer a utilização, principalmente para os seus filhos, porque pode trazer alguns problemas, eu acabei citando uns deles, então é necessário realmente que tenha esse cuidado. Mesmo a gente pensa então já quem está na terceira idade, pessoa que já está lá para os 65, 70 anos, está querendo emagrecer, tudo bem, doutor? É bacana também auxiliar nessa idade e ter o auxílio dessa reposição hormonal? Sim, são duas associações que podem ser feitas, avaliando-se a pessoa, os exames, nada impede que seja utilizado. Geralmente, pessoas mais velhas têm que tomar cuidado, principalmente com a parte cardíaca, com a parte renal, não que a medicação afete nesse quesito, mas pelo próprio processo de emagrecimento, às vezes a pessoa já consome menos água, menos líquido, isso pode eventualmente afetar o rim. Então é necessário esse acompanhamento para sempre ter, seja através de uma nutricionista ou de um médico, para dar essas orientações de forma a reforçar esses pontos para as pacientes. Gente, o assunto é importante, né? Que a gente realmente precisa trazer aqui na TV para conversar direto com você em casa. Eu sei que foram muitas informações. De repente, você quer aprender mais, entender melhor. Tá aqui para vocês o Instagram do doutor, mas vou colocar na tela novamente para você seguir, então. E até conversar com o doutor, mandar questionamentos, perguntar também nos vídeos dele. Já tem bastante coisa que ele explica. DR, doutor Danilo Matsunaga, não tem erro. Procura no Instagram, então pode seguir, tenho certeza. Eu já estou seguindo, como você está vendo aí. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo, que é importante, um alerta necessário. Doutor, muito obrigado por vir aqui de manhã conversar com a gente e trazer realmente uma prestação de serviço que a gente faz para o pessoal de casa, trazendo essa informação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite. Podem me convidar que eu estarei sempre aqui amanhã na Band. Portas abertas para o doutor, viu?